Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a professora Vanessa Saad, sou professora de literatura brasileira e hoje eu vou contar para vocês a história do livro Clara dos Anjos de forma resumida do Lima Barreto. Esse livro é um livro do pré-modernismo de 1922. A personagem Clara dos Anjos é uma jovem de 16 anos, inocente da periferia do Rio de Janeiro e foi criada com muito zelo, com muito amor e carinho por seu pai Joaquim dos Anjos e Dona Engrácia. Ele era um carteiro e ela dona de casa. Clara dos Anjos quase não tinha amigas da idade dela. Sua única amiga, uma de suas únicas amigas, era a Dona Margarida, que já era uma senhora, uma viúva. Então Clara dos Anjos foi criada dentro da sua casa, do seu lar, ajudando a mãe nos afazeres domésticos. Toda essa proteção fez com que Clara dos Anjos tivesse uma certa inocência, uma certa ingenuidade para com as maldades do mundo. A vida da Clara dos Anjos vai mudar totalmente quando, no seu aniversário de 17 anos, ela conhece Cassie Jones, que foi convidado para tocar violão e modinhas por Lafões. Lafões era um amigo de Joaquim dos Anjos, pai da Clara, que sugeriu que Cassie Jones fosse tocar no aniversário, na festa da filha. Mahamak, que era o padrinho de Clara, se opôs. Eles estavam na casa de Joaquim dos Anjos conversando sobre o aniversário. Mahamak era um homem que gostava de ler notícias, se opôs ao detalhe, falando que Cassie Jones não deveria frequentar aquela casa, pois sabia de tudo que Cassie já tinha aprontado, já tinha sido preso diversas vezes, já tinha desonrado muitas moças de família, então Mahamak se opôs. Mas Joaquim dos Anjos falou que ele poderia frequentar a casa desde que não mexesse e não se aproximasse de Clara dos Anjos. Cassie Jones, então, no dia da festa, vai para tocar violão e ele tem um jeito muito malicioso de tocar o violão. Ele tocava, revirando os olhos, seduzindo as moças, e com Clara dos Anjos não foi diferente, que ficou encantada no seu jeito de tocar violão, no seu charme. Cassie Jones era um jovem de aproximadamente 30 anos, com uma classe social mais elevada do que Clara. Ele não era um jovem rico, mas tinha uma posição melhor. E então Clara dos Anjos ficou encantada. Ao final da festa, o pai da Clara dos Anjos, o Joaquim, e a mãe, Dona Engrácia, combinaram entre si que não queriam que Cassie Jones voltasse àquela casa para visitá-los. Eles não gostaram do jeito do rapaz tocar violão, acharam um jeito muito indecente. Clara ouviu aquilo e já ficou muito chateada porque ela realmente tinha se encantado com ele. Cassie Jones, percebendo o interesse de Clara dos Anjos por ele, e ele também tinha ficado interessado, mas não por gostar dela, porque ele queria dar o seu golpe, como dava em todas as outras moças, que era se aproveitar e abusar delas. Ele um dia decide retornar à casa para visitar Clara dos Anjos, mas foi muito mal recebido pelos pais dela e que não queriam que ele retornasse lá. Cassie Jones descobre que Clara dos Anjos estava tratando seus dentes com o Dr. Menezes, que não era um dentista por formação, mas sempre atendia ali algumas famílias, e ele, conhecendo o Dr. Menezes, começa a suborná-lo para entregar cartas para Clara dos Anjos, fazendo com que os dois se correspondessem. Ele encomenda com o Dr. Menezes para pedir ao Dr. Leonardo Flores, que era um poeta da época, que escrevesse algum poema, ele pagaria, para enviar a Clara. O Leonardo Flores recusou-se e o próprio Dr. Menezes escreveu esse poema e mostrou a Cassie Jones. Então os dois começaram a se corresponder. Com a ajuda do Dr. Menezes, Clara dos Anjos e Cassie Jones começam a trocar correspondências e ela se apaixona por ele, acreditando nas promessas de casamento que ele fazia, que não havia se casado porque ele ainda não tinha emprego. Clara dos Anjos não sabia, mas o Cassie Jones não tinha trabalho, o único ganho dele era com galos de briga. Clara dos Anjos também não conhecia a fama de Cassie Jones. Ela também não sabia que ele já tinha desonrado e acabado com a vida de muitas moças. E a mãe de Cassie Jones, Dona Salustiana, sempre encobertava muito o filho, já tinha tirado ele da prisão diversas vezes. O pai de Cassie Jones era contra todas as coisas que ele aprontava e fazia com essas moças. Ele queria que o filho tomasse jeito, que ele fosse diferente. Inclusive já tinha expulsado Cassie Jones de casa, não queria que o Cassie convivesse com as irmãs para não estragar com a fama das moças também. Mas a mãe Salustiana era muito protetora e muito defensora do filho, sempre livrava ele da cadeia, sempre tirava conclusões de que as moças é que estavam erradas e seu filho era homem. Então ela era super protetora de Cassie Jones e a Clara dos Anjos não sabia de nada disso. Ela estava apaixonada e começou esse romance, começou a se corresponder com Cassie, acreditando. E um dia ela conta para Dona Margarida sobre o romance deles. Dona Margarida
fica assustada, sabendo também da fama do Cássio. Ela alerta a família, ela alerta o Joaquim dos Anjos e a Dona Engrácia para que eles interrompam com aquele romance antes que Clara dos Anjos fosse mais uma das vítimas. A família de Clara dos Anjos conta ao Mahamak, que é padrinho dela. O seu Joaquim conta para ele e ele fica apavorado, falando que eles têm que terminar com aquele romance, tem que dar um jeito deles não continuarem juntos. Clara dos Anjos escuta do quarto e conta por cartas ao Cassidiones o que está acontecendo e que o padrinho era contra aquele romance. O padrinho, que inclusive já tinha provocado Cassidiones na festa de aniversário da Clara dos Anjos, demonstrando nenhum afeto por ele, sabendo de tudo o que ele aprontava. Cassidiones combina com o companheiro dele, seus companheiros, seus amigos também são pessoas que cometem assaltos, roubos. Ele combina com um desses amigos e os dois acabam por matar o Mahamak. Clara dos Anjos até desconfia que foi Cassidiones, mas ela preferia não acreditar nisso e deixou por encerrado o assunto. Um dia, numa noite de chuva, eles estavam conversando, ele estava lá fora conversando com ela pela janela e ela decide recolher Cassidiones em seu quarto, e então acontece o inevitável, ele se aproveita e abusa dela, Clara dos Anjos fica grávida, Cassidiones foge. Cassidiones, como já tinha tido muitos problemas na cidade, ele estava sendo ameaçado se acontecesse mais um escândalo com o nome dele, por um dos maridos de uma das moças que ele fez mal. Então ele decide fugir, ele decide ir embora. A Clara dos Anjos pede um dia ajuda para sua amiga Margarida, pedindo dinheiro como se fosse para uma outra coisa. Margarida, desconfiada, pressiona ela e ela conta que estava realmente grávida e queria encerrar aquela gravidez para não ter maiores problemas. Dona Margarida convence ela a contar a Dona Engrácia para irem até a casa da família de Cassidiones tirar uma satisfação. Chegando lá, elas são enxotadas pela Dona Salustiana, que fala que o Cassidiones não está lá mais, que ele foi embora, que ela não tinha notícia dele, mas que a culpa não era do filho e sim da Clara. Ela enxota falando que o filho jamais casaria-se com uma moça negra e pobre. O Manuel, pai de Cassidiones, lamenta muito pelo acontecido, pede desculpa a Clara dos Anjos por todo o mal que o filho poderia ter feito a ela, por ser aquela situação que ele não tinha muito como ajudar e que ele lamenta ter um filho, que fizesse tanta coisa ruim para as moças e para a sociedade. Clara dos Anjos sai muito triste de lá e fala para a mãe dela: nós não somos ninguém nesse mundo. Então, o que acontece? Qual que é a moral desse livro, né? Esse livro, os temas principais dele, vai falar sobre a vulnerabilidade, da mulher, uma sociedade machista, preconceituosa, Cassidiones comete tantos erros, faz o que faz com tantas moças e sempre passa impune, ainda consegue fugir e se livra da sua obrigação. Ele não recebe punição nenhuma, enquanto Clara vai ter a vida dela acabada, uma moça abandonada, usada e agora uma mãe também solteira, numa sociedade do século XX, e ainda mais sendo uma moça negra e da periferia. Então, muitas outras moças que também tinham sido vítimas do Cassidiones também tiveram a sua vida acabada por conta dele e por conta dessa sociedade, Então, nós vamos ver essa crítica, essa denúncia social, essa denúncia da posição da mulher negra e pobre da periferia. Vão ser os principais objetivos e os principais temas desse livro. É um livro muito bom, é um livro interessante que vale a pena ler e mostra a realidade de uma sociedade do século XX machista, preconceituosa. O preconceito racial vai ser muito forte dentro desse livro. Então, fiquem atentos, já curta esse vídeo, comenta, compartilha e se inscreve no meu canal. Muito obrigada!